vendo pela reprise. Hoje nós vamos estar entrevistando aí a Viviane Nascimento novamente, mas hoje com outra pegada, falando de outro assunto. Ela que já teve, hoje formada, né, mas que já teve depressão, já teve síndrome do pânico, vai mostrar sistematicamente o que aconteceu, tanto que provocou, né, quais foram as emoções, os acontecimentos que provocaram a doença, quais são os sintomas e como foi a forma de tratamento. Hoje uma pessoa formada em estética e cosmetologia, fazendo pós-graduação nesse momento de acupuntura e psicanálise, entre outras coisas, né? De formações que teve ao longo da vida. Criou 3 filhos, enfim, eu sou um deles. Entre milhares de conquistas. E a história, ela identifica mais do que apenas a parte teórica, né? Então você sabe que toda a metodologia que ela vai passar para a gente hoje, ela tem por base um acontecimento prático. Não é só uma questão de teoria. Faz parte de algo prático que foi usado, a metodologia diariamente, enfim, ela quem vai falar. Estou dando a introdução para você saber do que se trata. Você que vê pelo YouTube, já comenta aqui se você já passou ou está passando por algum período como esse. Se inscreve no canal, curte e compartilha para outras pessoas que com certeza vão se identificar com a história, tá bom? Você que vê pela reprise do IGTV, a mesma coisa. Compartilha, curte aí, tá? E comenta do mesmo jeito. Se você já teve ou conhece alguém, ou está passando ou já passou, ou conhece alguém que já passou e que já superou, ou que precisa desses auxílios. Meu contato comercial tá sempre na bio do Instagram, tá? E tá assim como o link do canal do YouTube. O nome do canal é Terapia e Opinião Richard Nascimento. Lá tem, não está em forma de playlist, tá? As lives do Instagram. Tem outras coisas que estão em forma de playlist. Estou aguardando, a gente vai fazer o teste primeiro aqui, então eu peço um pouco de paciência para quem vê no ao vivo. Eu vou estar vendo aqui a iluminação, o som, para ver como é que tá, para facilitar aqui a nossa vida. Lembrando, né, eu peço um pouquinho de paciência aí, que estou vendo questão de iluminação de áudio e de conexão aqui com a nossa entrevistada de hoje, tá? Aguardamos um pouquinho. Vai dar essa travada aí, é normal, tá? É só eu solicitando aqui ela entrar na live, beleza? Opa, ela chegou aí já, a gente vai começar. Já tem a introdução mais ou menos de quem é, né? Mas ela mesma vai se apresentar também. Pronto. Aí. Tá show, tá show. Agora vê a questão do áudio. Você tá legal porque eu tô com um fone que é sem fio. Tá bom, eu tô te escutando bem. Você me escuta bem também? Perfeitamente. Beleza, o visual tá maneiro aí. Perfeito. Show de bola. Então tá show então. Eu dei uma introdução de quem a senhora é, mas pode se apresentar, porque dá o tempo certinho de começar o programa. Tá bom. Em primeiro lugar, sou sua mãe. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Viviane Nascimento, sou esteticista, cosmetóloga, tenho especialização em MTC, em nutrição básica, gastronomia, sou estudante de psicanálise e de acupuntura para incrementar mais aí a MTC, que é a medicina tradicional chinesa. E estamos aí hoje. E sou uma pesquisadora, né? Porque a psicanálise foi mais por questão de aprimorar, porque eu já pesquiso muito e adoro fazer isso. Eu lembro de ter conversado com um amigo meu que tá no último período agora, já se formando psicólogo. Ele falou, poxa, você é um grande entusiasta, ele usou a palavra correta, né? Apesar de quanto a gente estuda sistematicamente na faculdade ou em curso técnico, acima de tudo ele tem que ser entusiasta mesmo, entusiasmado com o assunto, né? Sim. Gostar do que está fazendo, enfim. Bacana. Eu separei algumas Boa noite aí perguntas. pro pessoal que vai chegar aí.
Isso, exatamente. Quem vai chegando, lembra de ir apertando assim o coraçãozinho, tá? É só apertar e soltar, que a live vai sendo entregue. E nesse botãozinho que tem aqui, que é uma setinha. Deixa eu passar uma coisa. Eu vou estar falando, na realidade, não exatamente como parte profissional em si. Óbvio que eu vou até usar, de repente, no fluir da conversa alguma coisa. Mas, a princípio, eu vou passar uma experiência minha, própria minha, né? Mas qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa que alguém quiser perguntar, pode perguntar. E se for qualquer coisa técnica, a gente pode estar fazendo uma outra live, em outro momento, ou no grupo, e a gente está passando aí explicações mais específicas, tá bom? Ah, sim, falando nisso, pode deixar com relação aos comentários. Eu leio os comentários, tá? Porque aí vai ficar mais fácil, não vai te atrapalhar aí Tá. na hora que você está desenvolvendo os teus assuntos. Bom, então é isso, áudio bom, iluminação boa. Estou terminando a live, você também, ó, clica nesse botãozinho que é a seta, compartilha aí você que está assistindo para todo mundo, beleza? E a gente vai começar agora. Pode começar assim com uma coisa simples. Vamos lá. Eu já tinha divulgado lá no grupo a respeito da questão da senhora ter Ah, passado no período da síndrome do pânico. Vou focar primeiro nisso e sim. depois eu falo de depressão. Como é que foi? O que é o caso de novo, né? Eu vou botar assim. Então, aí eu tenho que contar resumidamente, rápido, um pouquinho de como eu era. Eu sempre me considerei uma pessoa muito forte, muito firme. Eu nunca fui de me deixar bater por coisas assim à toa e eu nunca fui de me entregar a nada. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, muito no automático da questão da razão. Não que eu não sentisse, mas eu não me permitia me debulhar em lágrimas, sentir e tal. E aquilo ali acho que foi prendendo, segurando, meio que me achava um general, um sargentão, e não me dava talvez a chance humana de sentir como uma pessoa humana normal deveria sentir. E eu achava que nunca na minha vida, né? Nunca, eu iria ter qualquer tipo de sentimento um dia que fosse assim, literalmente me destruir naquele momento da minha vida, naquela fase, me botar no chão. E quando eu perdi a minha mãe, eu senti isso na pele. E aí não é só a morte dela. Foi porque no último momento que nós estivemos em contato, a gente se aborreceu, tinha outras questões que não vêm ao caso, mas foi uma coisa que, apesar de eu estar dando atenção, tomando benção, mesmo brigada com ela, a gente não estava bem. E aí vem a culpa, vem remorso, vem mágoa, vem. Você se sente culpada por não ter feito mais, você acha que você é culpada, que você poderia ter feito. E não é assim que acontece, na verdade. Porque, na verdade, no último momento que nós estivemos juntas, apesar de que a gente não estava bem, mas aí hoje, já apurado, eu consigo ver de forma mais clara, né, tudo isso, que além de eu ter tomado benção, ter tratado com todo respeito, mesmo estando muito zangada com ela, eu não faltei com respeito, e ela me olhou e tudo, mas ela não falou, ela não quis pedir ajuda, e eu que percebi que ela não estava bem, e perguntei para ela se ela já foi ao médico, se ela está se cuidando, está se tratando. Então, quer dizer, essa coisa, tudo vai remoendo dentro de você de uma forma muito contrária da realidade, né, em si. Então, Uhum, se deu a partir daí. Foi aí que eu tive depressão. perfeito. Depressão, síndrome do pânico, tudo que você puder imaginar, eu tive com a morte da minha mãe. Quem diagnosticou? Então, primeiro eu tive uma crise muito grande, porque quando eu fiquei sabendo da notícia, me levaram para dentro, foi uma grande amiga minha, inclusive, que você conhece, que foi a Lucy. Né? Ela me levou para dentro de um hospital, porque eu acredito muito nessa coisa de pressentimento realmente, de mãe, de filhos, de tudo. E eu estava uma semana já sentindo alguma coisa e eu não sabia explicar o que era. E ela falou assim: vamos no médico para ver o que é isso que você está sentindo e tal. Mas ela já sabia que minha mãe tinha morrido. E ela me levou para Uhum, um posto de saúde de um pessoal amigo dela. Eles me deram diazepam. Aí eu já estava já sonolenta quando ela me contou. Naquele momento eu tive uma crise mesmo com toda a medicação que eu tinha tomado e tal, e fez um efeito meio reverso. Eu não consegui uhum, dormir, a minha pressão deu pico de pressão. Eu nunca tinha nem sonhado em saber o que era essa situação de pressão no meu estado normal.
e a minha pressão deu pico, e o médico falou que eu estava tendo uma crise de síndrome de pânico, de ansiedade, me encaminhou dali, eu fiz tratamento psiquiátrico, psicológico, tudo, né? E fiz acompanhamento, precisei tomar algumas medicações, enfim. Então, dali foi diagnosticado já direto, porque eu já não fiquei bem, eu já tive uma crise dali. Para as pessoas que confundem o que é ansiedade e o que é uma crise de ansiedade, agora sim, dá uma explicação técnica para a gente. A ansiedade em si é quando você fica naquela coisa que até a mão sua, que você fica, ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai, será que vai acontecer? Isso é ansiedade. Crise de ansiedade em si é diferente de uma pessoa ser ansiosa. A crise de ansiedade ela é parecida com a síndrome do pânico, na verdade. A diferença da síndrome do pânico é bem curtinha. A crise de ansiedade, você tem aquela coisa rápida, momentânea, que você, tipo assim, você tem que ir num lugar onde você não quer ir, você não quer voltar a trabalhar, morreu alguém que você amava muito, você naquela hora você tem falta de ar, aquela coisa assim, você fica em choque. Aquilo é uma crise de ansiedade. A crise da síndrome do pânico é uma coisa que dá ali e passa, ela é uma coisa mais constante na tua vida, tem palpitação do coração, pode atingir realmente a tua saúde, pode deteriorar a tua saúde muito mais. Então, é bem extenso, na verdade. Beleza, então agora a gente já sabe o que ocasionou, como que foi diagnosticado e o que é. E aí, na sequência, como é que foi esse tratamento? Quanto tempo durou? Como é que foi isso? Então, a parte da psicóloga eu fiquei muito tempo. E a síndrome do pânico em si, ela também é você ter medo de sair, medo às vezes de você olhar na janela o tempo, você tem medo de tudo, você tem medo de morrer, você olha, você acha que teu coração está ficando roxo, teu peito, que teu coração vai parar, ou que teu coração está batendo forte, você olha, vê mancha roxa no teu corpo, enfim, você vê coisa que não existe, você sente coisas que não existem, entendeu? E que acaba existindo por um momento de tensão, porque tua adrenalina vai tanto que acaba realmente acontecendo algumas coisas. Porque você acredita que aquilo ali é realidade. E algumas pessoas têm vontade de dormir e nem acordar mais. E muitos levam até em questão da parte da depressão que está muito colada, que a depressão é uma tristeza profunda, né? Sim. E aí a pessoa tem vontade de morrer, aquela coisa. Eu tive um tratamento bem extenso, na realidade eu saí bem antes de ser liberada, mas não é que não tenha ajudado, ajudou muito mesmo, muito. Mas eu resolvi parar de tomar remédio e fui buscar ajuda de uma outra forma. Uma das coisas que mais me ajudou, de verdade, foi meus filhos em si. Porque quando aconteceu tudo isso, eu vi toda a situação e pensei, para mim, eu estou sofrendo muito pela ter minha mãe e pela morte dela. E eu tenho pessoas que precisam de mim, que me amam, e como vão ficar se me perder? Eu comecei a me agarrar muito com a questão de música, de dança, porque eu amo cantar, amo dançar, amo teatro. Foi bem depois disso, inclusive, que eu me formei em curso livre de teatro, para quem não sabe. Eu tenho essa formação também. Gosto de cantar para os amigos. Isso são hobbies, coisas que você ama fazer, que você tem que se apegar, porque isso também te direciona a cura. Pensar positivo, pensar eu quero, eu posso, eu consigo, isso é real. Foco, força e fé, e lembrar das pessoas que precisam de você e lutar por alguma coisa. Quando você não tem ninguém, eu acho que é mais complicado, tem que ser realmente de um método psicológico, remédio, psiquiátrico, até em algumas vezes internações. Quando você tem que se apegar a isso. Quando você cai na razão de que tem pessoas, porque assim, eu lembro dos olhares que eu recebia dos meus filhos, entendeu? De querer chegar perto, de ter medo de chegar pela situação que eu estava. Teve a situação da minha irmã, que é uma pessoa deficiente, que acabou sendo internada e que eu nem fui internar, né? Foram terceiros, mas a pessoa que estava em minha comigo na época. E eu comecei a pensar em tudo isso, né? Se acontecesse alguma coisa com aquelas pessoas, eu ia saber onde minha irmã estava. Eu comecei a lembrar das coisas da minha mãe, as coisas boas também, tanta coisa, né? Porque eu e minha mãe, a gente já tinha um processo complicado, que levou a tudo isso também, entendeu? Por conta do meu filho mais velho, por outros motivos,
pela questão de eu não conseguir falar da minha homossexualidade. Então, tinha muita coisa envolvida, emocionalmente dizendo, que acabou acarretando muitas coisas, entendeu? E acredito que eu não sou a única. Todas as famílias, todas as pessoas, ela tem fases e processos na vida que vão ser dolorosos. Mas, a princípio, você... Hã? Quantos Não anos entendi. total dura o tratamento? Quantos anos total dura o tratamento? Na verdade, quem sofre de depressão, síndrome do pânico, ou até mesmo de ansiedade, nunca deve parar de fazer um tipo de manutenção, tá? Nunca deve Perfeitamente. parar de fazer um tipo de manutenção. O tratamento se duraram muitos anos, eu acho que quase uns 10 anos por aí, Aham. acompanhando. Como eu te falei, eu mesmo saí, de vez em quando eu sentia alguma coisa, eu corria em algum psicólogo. Aí eu sofri um acidente de ônibus, acho que foi em 2014, se eu não me engano. Eu sofri um acidente de ônibus que eu vi muita coisa, né, durante esse período aí, do acidente, fiquei muito nervosa, tive que ir para o hospital, papapá. E, tipo assim, eu fiquei meio traumatizada. Eu comecei a sentir aquela coisa de ter medo de começar a dar crise de pânico, de ansiedade, estando no ônibus, querer descer em qualquer lugar. Aí eu procurei novamente parte psiquiátrica e voltei a fazer um tratamento porque eu falei assim, pode desencadear uma nova crise. Então, quem teve, quem tem, nunca pode se descuidar. Tem sempre que estar atento a qualquer sinal, porque não é uma coisa que te acomete, para e você está curado e nunca mais você vai sentir. Entendeu? Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Só que você Quero abrir tem um que ter uma parênteses. manutenção. Quero abrir um Aham. parênteses nesse sentido. O que acontece? Tem algumas pessoas durante o dia a dia, e a maioria, eu sei que a maioria, pelos números, eu não vou ficar falando estatística disso, mas a quantidade Sim, de casos fatais dentro da área emocional sobe cada vez mais. Isso que significa que sim, todo mundo precisa procurar fazer uma manutenção enquanto ainda está bem. sim. E isso é uma coisa que eu aponto sempre. Obrigado, querido. Que eu aponto sempre, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho depressão, não tenho síndrome do pânico, e provavelmente não tenha, mas tem Na algumas realidade, coisas que estão ali, sintomas pequenininhos que a gente ignora, acha que é bobeira. Então, o melhor é se cuidar sempre, aproveitar que você tem hoje em dia sim, recurso, isso, né? Gente com que interessa certeza. isso, né? A gente tem um É, grupo, inclusive, essa coisa fundamental. de eu não tenho, ela é muito subjetiva. Você acha que você não tem. É tipo assim, se fosse comigo, eu faria assim, faria assado. Ninguém pode prever uma reação realmente, porque talvez você não fizesse aquilo que tu acha que você ia fazer e nem aquilo que a pessoa fez. Sabe? A reação humana a gente não pode prever, na verdade, porque depende do estado de espírito que você vai estar naquele dia, naquele momento, para ter aquela reação, ou não, entende? Então, assim, o que, que acontece? Você está bem, você não tem nada, você está show de bola, igual eu, a vida inteira era um sargentão, um general. De repente aconteceu algo de eu perder alguém que eu amava muito e que eu não estava bem naquele momento e que eu ainda queria ter tido aquela conversa e sentar e tudo. E o que, que aconteceu? Bum! Foi uma explosão de emoção. Entendeu? Então, assim, você nunca sabe. Eu nunca tinha tido na minha vida. E Uhum. aí? Chorei a morte do meu pai, chorei a morte de várias pessoas, mas foi só aquilo ali acabou. Uma das coisas também que eu faço muito hoje é não segurar mais emoção. Eu não seguro mais de jeito nenhum. Tipo, eu tô com vontade de chorar, eu choro, tô com vontade de rir, eu rio, eu tô com vontade de gritar, eu grito. Se eu estiver muito nervosa, assim, por alguma coisa, ansiosa para algo acontecer, eu tento fazer um exercício que me acalme, que me tranquilize, sabe? Eu gosto muito do mar. Então, se eu tiver que ir para o mar e ficar parada jogando pedrinha, olhando, eu vou fazer, eu vou meditar, vou escutar música, mas eu vou tentar contornar aquilo ali. Mas eu não seguro mais. Qualquer Se tipo fosse de emoção pra- dentro de mim, não seguro. Quando você segura, você provoca outras coisas dentro de você, na realidade. Que era o que acontecia comigo. Porque eu não me permitia ficar sofrendo em nada. Também tem um detalhe, eu me permito sofrer hoje. Vamos supor, 1, 2 dias, 3 dias, beleza. É aquilo ali. Acabou, acabou. Eu levanto e recomeço. Porque a vida ela continua e ela não para nada. Ela continua. As pessoas, infelizmente, às vezes até parte e a vida ela continua, porque a conta continua
chegando, você continua tendo que fazer comida, continua tendo que comer, continua tendo que lutando para sobreviver. Então a vida ela não para. E você não pode estacionar e parar. Porque você está vivo e você tem pessoas que dependem de você. Por mais que você sinta, que você sofra, você tem que aprender a lidar e a sobreviver àquilo. É muito complicado em si, falando, talvez até mais fácil, mas é complicado. E é o que eu te falei, foco nisso. Pode falar. A Iraci falou que nunca sabemos como reagimos em situações que nunca vivemos. De fato, é igual Exatamente. eu sempre falo com relação a alguns acontecimentos que a gente vê, seja sobre as pessoas como um todo, sobre uma autoridade política ou policial. Você fala, poxa, mas o cara fez isso, será que ele não pensou isso, pensou aquilo? Você nunca vai saber. Vai saber isso na hora que você estiver na pele dele, você vai saber. E é o que eu falei, e é o que eu te falei. Às vezes a pessoa pensa assim, mas se fosse comigo eu faria assim, faria assado. Não, você acha que é isso, mas na verdade não é. Porque se você estivesse lá, ou você faria igual, faria diferente, ou não faria nada disso que você imagina, entendeu? Porque depende também do estado de espírito. Se você acordar bem, mesmo que você não acorde bem, se você sabe ter um igual eu ou você, que já sabemos lidar com algum tipo de sentimento e fazer um exercício, você está bem para você encarar as coisas de diversidade da vida. Mas, principalmente para quem não sabe lidar, não acordou bem, e mesmo a gente que sabe, pode acordar um dia mais estressado, porque tem conta para pagar, tem as coisas para fazer. Então, naquele dia que acontecer alguma coisa, você não vai estar tão calmo para lidar com aquilo. Num dia que você já está com tudo pago, que você acorda descansado, tranquilão, você não tem com o que se preocupar, entendeu? Só agradecer e acabou. Então, é diferente. Depende do teu estado de espírito. A pergunta agora Pode que vem. perguntar. Qual seria assim, o primeiro passo que a senhora diria para a pessoa dar, caso ela sinta, seja que está dentro de um momento de crise emocional ou que ela talvez acredite que esteja, né? Qual seria o primeiro passo que a senhora diria para a pessoa dar? Então, primeiro você tem que diferenciar realmente se você tem alguma coisa, porque tem coisas que realmente uma conversa, um psicólogo, um psicanalista, ele vai resolver mesmo. Mas existe caso realmente que precisa buscar ajuda. E se a pessoa sentir tristeza do nada, se ela tiver do nada assim, ela viver uma sensação muito estranha, e eu já tive relatos de pessoas com isso, é muito esquisito. Tipo, você está andando na rua e está passando o carro. Parece que você sente que algo está te empurrando para você se matar. Entendeu? Ou mania de perseguição, alguma coisa. Isso aí já é um caso muito mais grave. Muito mais grave. Que você perdeu os sinais iniciais. Que o sinal inicial de uma pessoa que está entrando em qualquer tipo de depressão é tristeza. Do nada. Está tudo ok na tua vida e você sente tristeza. Outro cuidado que precisa ter com quem faz tratamento todo tipo a pessoa foi violenta, a pessoa foi depressiva, chorou, de repente, do nada, ficou tudo bem, ela ficou sorridente, feliz da vida. Cuidado, presta mais atenção nessa pessoa. Isso é uma falsa melhora. Isso é uma falsa melhora. É a pessoa querer passar que está bem para ninguém se preocupar, entendeu? Para ela ficar à vontade e matutar coisas que ela quer fazer, com alguém ou com ela mesma. Tá? Isso é muito perigoso nesse mundo. Tem um ator, o Robson Williams, que ele acabou adquirindo uma doença que ela é degenerativa e que a pessoa vai perdendo um pouco da memória, de movimento. Como ele não queria passar e enfrentar essa doença e ver as pessoas em volta, ver essa deterioração dele, que ele se sentiu fracassado, ele se matou. Uhum. Eu quero voltar num ponto bastante relevante que a senhora falou anteriormente, que disse que reuniu alguns motivos, né? Poxa, tem meus filhos, tem minha irmã. Então, quer dizer, se a primeira dica boa, então, a pessoa, quais são os seus motivos, né? O que te motiva? Qual é o seu motivar e quais são as pessoas que, de alguma forma, você tem esse envolvimento afetivo, né? Seria uma boa... Em primeiro lugar, antes de você focar até em alguém, você foca em você, na importância que você tem para você e para alguém. E as pessoas têm para você. Porque se você começar a pensar na tua valorização, na tua vida, pensar
A pessoa que partiu, se for uma perda, a pessoa que partiu vai estar feliz, ia estar feliz se estivesse aí vendo você se deteriorar, entrar numa depressão, se acabar. Então, isso são tudo motivos que te levam. O psicólogo, por exemplo, ele vai trabalhar o que está externo. Você passa para ele, eu estou sofrendo porque eu perdi alguém. Ele vai trabalhar só aquilo ali. Tá, mas olha só, você isso, você aquilo, você vai falar e ele vai complementar. O psicanalista, ele vai trabalhar o interior, é o inconsciente, tá? Sonhos que você andou tendo, pesadelos, o que te levou a sofrer tanto a morte dessa pessoa. Você estava brigado, você não estava brigado, você estava bem, como era a sua relação com essa pessoa. Ele vai estudar o inconsciente. O psiquiatra, ele vai tratar a parte medicamentosa, porque você está tendo síndrome do pânico, depressão, está chorando, quer se matar, tá. Entendeu? Então, são 3 vertentes bem diferentes uma da outra. Tratando a mesma coisa, que é a saúde mental, mas de formas diferentes. Mas você tem que querer e você tem que se ajudar. É igual uma droga. Quem tem vício, você tem que querer. E é onde eu falei para você, até numa conversa que nós tivemos, eu falei para você assim, sono, a pessoa precisa dormir bem. E quem está em depressão não dorme direito, dorme mal. Às vezes eu uso até de um medicamento leve, ajuda, um chá, para quem tem a facilidade de adormecer com chá, com maracujá, um passiflorine, ou então realmente uma parte medicamentosa mais, né, específica dada pelo psiquiatra. Porque quando o ser humano ele dorme menos de 6 horas, ele atinge uma parte do nosso cérebro chamado córtex frontal, que é o que aciona, é o que comanda a vontade, que é onde você não controla. Por exemplo, você quer comer, você ama chocolate, aí você quer comer um chocolate. Quando você está bem, você dormiu bem, você controla e come um chocolate. Um chocolate. Hoje eu quero me permitir comer uma barra, beleza. Mas quando você não está no controle, você come uma barra, não é porque você está afim, você liberou para você, é porque você perdeu o controle. Então você come na ansiedade, na compulsão, você faz tudo com ansiedade. Você perde o controle da vontade. É onde você fica desanimado, você não tem ânimo para trabalhar, você não tem ânimo de fazer as coisas, você, não vou hoje não. Eu acho que isso nem vai dar certo. Você começa a ficar assim, entendeu? É automático. Quando você começa... Vou aproveitar para abrir também outro parênteses aqui. Com relação ao grupo em si, algumas pessoas depois, lá no treinamento mental, obviamente ele foi criado inicialmente com o intuito da gente fazer um desenvolvimento, inclusive de quem já está bem e quer fazer um progresso na vida e tal. Aconteceu bastante, é bom relatar isso aqui, de gente vir depois falar no privado, né? Hoje acho que são 40 pessoas contando todo mundo, obviamente com uma rotação, né? Gente que entra, gente que sai, mas teve umas 5 pessoas que entraram em contato no privado, aí não falou a linha aberta, falando sobre o seu estado depressivo e como foi progredindo com estes exercícios. Uns fazem tratamento e continuam fazendo tratamento, e outros que não fazem tratamento, mas mostrou aqui algumas perguntas, e eu estou tocando nesse assunto, uma das perguntas que foi feita lá no grupo, que a senhora falou agora aqui, o que te faz feliz, que foi uma coisa que eu joguei lá no grupo e foi tão impactante que teve um resultado interessante, e algumas pessoas falaram, poxa, quando eu comecei a refletir mais nisso, eu comecei a perceber que eu tenho muita coisa, e eu continuei sentindo o meu emocional abalado, mas percebi pela razão, que tem o motivo para me movimentar. Então é muito interessante isso que é trazer essa razão. Vou ler mais um comentário aqui. Eu fiz... depressão. Tenho por causa da apneia, do sono, tal. No caso dela tem mais, já melhorei bastante, tal. No caso dela tem outros motivos. Fala, que eu te cortei. Não, então, essa questão aí que você falou aí dos exercícios. Existem alguns exercícios realmente. Eu até coloquei lá quando você começou a comentar sobre, eu botei lá, eu quero, eu posso, eu consigo, que na verdade você precisa dizer para você, né? Nem para ninguém. E existe um exercício que eu fazia e eu depois utilizei muito mais quando eu fui fazer teatro, que a gente fazia interpretação olhando no espelho. E eu comecei a fazer isso como um exercício. Eu chegava e olhava e falava, eu quero, eu posso, eu consigo. Vai lá, garota, você vai conseguir. E começou a funcionar, porque você começa a se valorizar.
o que te faz feliz, igual você falou. Eu comecei também imaginar minha vida muito perfeita. Nos piores momentos que eu tive na minha vida de depressão, eu comecei a imaginar minha vida tudo perfeito lá na frente, como se ela tivesse feito uma viagem e não morrido, sabe? E a minha vida perfeita. E eu fui começando a me sentir mais leve. Quando Uhum. eu vi minha vida perfeita em sonho. Comecei a sonhar acordada, começou a melhorar realmente os meus sonhos, porque eu tinha muito sonho, muito pesadelo. Aí começou a melhorar os meus sonhos. Aí eu comecei a viajar na Batatinha, literalmente, sonhando acordada, só imaginando coisas legais de que eu gosto de fazer e tal, porque eu não tinha coragem de sair da cama para fazer. Devido a isso, quando eu comecei a levantar, eu comecei a fazer, na época, cursos que eu nem tirei registro por conta da minha depressão, né? Então, assim, hoje, algumas coisas eu posso atuar, outras não, porque eu não recuperei cursos que eu fiz. Foi bom, porque uma coisa que eu amo fazer é ler, é estudar. Então eu comecei a me entregar muito nisso. Comecei a ler sobre sonho, comecei a viajar na batatinha, como eu te falei, ficar sonhando acordada. E imaginar a sua vida perfeita lá na frente, com tudo, foi muito bom. Foi onde começou a ficar leve. Eu comecei a ver com os olhos da razão a situação de que a gente não estava legal. E assim, eu levei muitos anos sem conseguir falar sobre a morte dela, sem falar que a gente não estava legal. Hoje eu consigo chegar e falar assim, cara, mas eu tomei benção, eu respeitei, mesmo estando chateada, porque as pessoas elas se desentendem, elas se chateiam. E é normal, não é porque é mãe e filho que não vai acontecer. E na minha cabeça não podia. Você está entendendo? E eu estava culpada por isso, me sentindo muito culpada. E não é assim que funciona. Mas tudo isso aí é o tempo mesmo que vai amolecer isso aí, que vai pôr uma leveza e tudo isso, quando você começar a enxergar realmente com a razão tudo na tua vida. Mas O os filhos, recurso, sim. Cara, quando... Pode falar. o recurso de sonhar é de graça. Sonhar é de graça. Então, é uma coisa que vai estimular e, na verdade, a meditação, a pessoa acha que meditação, de repente, né, ficar parado sem pensar em nada, e ninguém pensa em nada, Não, né? não é. E não é exatamente esse exercício, controlar a sua Aham, respiração, se imaginar, se projetar, essa elevação exatamente. para mexer com a sua cabeça, é claro, né? São exercícios Eu, come... práticos, né? eu comecei a projetar tanto que eu comecei a levantar, eu comecei a ir para praia, eu comecei a brincar com os cachorros, porque eu passei a ter medo de bicho. Eu tomei pavor de dirigir. Para você ter noção, foi tão grave o que aconteceu comigo que bloqueou a minha mente para lembrar de alguns caminhos que eu fazia de carro. Eu não consigo lembrar até hoje. Para você ver como bloqueou a minha mente. É uma coisa muito doida. Mas assim, eu voltei a dirigir, né? Eu voltei a fazer muitas coisas. E um dia eu virei e falei, eu não vou fazer por fazer, nem para provar nada para ninguém. Eu quero fazer porque eu quero fazer para mim. Aí quando eu resolvi o que eu queria fazer, eu fui lá, fiz e tal, me informei. Entendeu? Então hoje em dia eu faço as coisas para mim. Eu cheguei num ponto que eu já não me preocupo mais do que a Z vai pensar, vai falar, porque ninguém paga minhas contas. Quem paga sou eu, quem luta para pagar sou eu. Então cada um que vai à sua luta. Tipo isso. Então não admito parar para me preocupar, porque ninguém vai pensar. Mas eu tive uma criação meio que assim. Mas hoje eu tô nem aí. Eu quero fazer as coisas para mim, tá bem, tá feliz, fazer bem aos meus. E eu aprendi a ser tão controlada sobre várias coisas na minha vida que eu passei a permitir sentir muitas coisas que antes realmente eu não admitia ou não me permitia. E isso me fez muito bem, me fez crescer como pessoa, como mulher, como mãe, como tudo. Para quem está em volta, Como agora, dica vó, boa, para quem está em volta. No caso que a pessoa que está, de repente, não sei, com a esposa ou com o marido, que percebe e tal, ou a pessoa até já falou e tal, mas também é impactante para quem está perto. E aí, uma dica boa para quem está perto, como lidar com essa situação? não pressionar. Não pressionar, não ficar. Olha, a pior coisa que a pessoa que tem depressão escuta é: não chora, não. Ó, fica Hum? calma. Ou pressionar. Tipo, você precisa ir para o psiquiatra. Isso é a pior coisa. Pior coisa. Eu acho que você assim, amor, você quer alguma coisa, você precisa de alguma coisa. Se você precisar da minha ajuda, eu estou aqui.
chora se você quiser chorar, ri se você quiser rir, quer fazer alguma coisa, vamos sair, vamos passear. Você estimular a pessoa, inclusive, a sair. E quando a pessoa der uma abertura, porque tem que ser no tempo dela, você não quer procurar um psicólogo, um psicanalista, fazer uma análise, conversar. De repente você não quer conversar comigo, mas você quer conversar com alguém que é estranho, entendeu? Que você vai poder falar o que você quiser, chorar, rir, fazer o que você tiver afim, sem problema. Então, o primeiro passo é isso aí. Que também é muito difícil para quem convive, com certeza. E aproveito e abro parênteses que é normal, tem uma coisa que é normal, seja entre familiares, entre esposo, marido, e também entre pessoas que dão treinamento. Você às vezes vai falar com a pessoa, vai conversar, porque você sabe talvez tecnicamente alguma coisa a respeito, por ser um entusiasta, e aí essa pessoa ela vai no psicólogo, no psicanalista, vai lá ouvir a mesma coisa que você já falou, e aí cabe a quem está perto não ficar chateado com isso, porque isso é normal. A pessoa não ouvir quem está perto e ouvir o estranho falar a mesma coisa, tintim por tintim. Por exemplo, no meu caso, como psicanalista, se alguém quiser um tratamento, uma consulta, a minha forma de trabalhar, eu já elaborei. Não vai ser falando muito, que na verdade nem o psicólogo, nem o psicanalista, ele tem que falar muito. Ele tem mais que ouvir para entender do que falar. No meu caso, eu comecei já a praticar um pouco, eu descobri que se você der o peixe, a pessoa se perde. Ela não vai dar valor àquele peixe na mão e ela se perde. Você tem que dar a vara para ela pescar o peixe. Você tem que tentar fazer... Você não pode dar resposta. Você tem que fazer ela enxergar as respostas. Entendeu? Você tem que fazer ela enxergar onde estão as respostas. E ela tem que decidir, porque é a vida dela. Você não pode decidir por ela. Então, quando você dá a vara, você até mostra a direção que está o peixe, mostra tudo, e dá a vara para ela pescar. Eu lembro que eu cliniquei aqui em Cabo Frio, por exemplo, sem quebrar sigilo do paciente, que eu não vou contar o caso em si, mas se eu falei umas 8 coisas, foi porque eu fiz umas 8 perguntas, mas impactante o bastante que a pessoa falou, né? E a pessoa mesmo, teoricamente, a pessoa que chegou à conclusão, né? E não a gente já sabe. Mas é isso aí que mesmo que eu acabei de falar. Exatamente. Então, a gente tem uma parte assim muito parecida, porque eu elaborei dessa maneira para mim, entendeu? E a questão da pergunta, quando você ouve, você já vai elaborando uma pergunta dentro daquilo que você já vai vendo o contexto da pessoa, entendeu? E não adianta, a pessoa vai chegar. Se você direcionar, ela vai chegar e ela vai decidir e ela vai fazer. E é melhor que ela tenha uma clareza para fazer e a certeza, porque quando ela está perdida, ela não vai pensar com a razão, ela não vai encontrar as respostas, na verdade, ela vai estar toda embananada. Você só vai ajudar ela a juntar e formar o quebra-cabeça. Inclusive, eu abri agora um outro ainda parênteses, por exemplo, eu recebo algumas mentorias que, a princípio, seriam de vendas. Nenhuma delas até hoje foi realmente de venda. Todas elas foram sobre psique. E para mim isso ficou muito claro. E na prática, eu sempre falo isso para as pessoas, eu recomendo que todo mundo faça um curso intensivo de vendas, não pela venda, pela psique, pela evolução, para aprender a lidar com rejeição. Quantas vezes o cara que mais está me dando mentoria hoje, ele quase não falou também do mesmo jeito. Ele falou assim, mas escuta só, ele faz uma pergunta-chave. Ele desbloqueia uma coisa na cabeça, né? Isso eu estou falando, a pessoa está bem, ela está indo lá para fazer um treinamento comercial e começa a criar um montão de coisa na cabeça. Vou dar um exemplo. Tudo na vida, você está falando que era sobre vendas. E acabou... É sobre vendas também. Porque, na verdade, tudo que você vai fazer na sua vida envolve a parte psicológica. Até, no caso, eu atendendo um paciente na parte da psicanálise. Eu tenho que ter um preparo muito grande e fazer um exercício antes e até depois, se for necessário. Perfeito. Por quê? Porque eu tenho que estar ali para neutra. Eu tenho que esquecer minha emoção naquele momento e eu tenho que ver como se eu fosse quase que uma parede. E eu não sou, porque eu sou um ser humano. Então ele vai falar coisas que são muito impactantes, que eu não posso absorver,
E em algumas Não fica situações, em doente alguns também, né? momentos, aquilo vai até, né, isso aí. Mas eu tenho que saber trabalhar para tirar aquilo e não deixar fluir dentro de mim. E eu saber ser competente profissional o suficiente para ajudá-lo e também não prejudicar, porque você está lidando com emoção e emoção de consciência da pessoa, entendeu? Então não é uma Perfeito. coisa tão fácil. Dar um exemplo bom aqui, voltando a esse assunto da mentoria, por exemplo, eu lembro que eu falei assim, poxa, eu queria bater, quero, né, desejo bater de novo o recorde que eu bati, que isso fosse uma constante. Ele falou assim, mas o que que você fez para alcançar aquele recorde ali? Como é que foi naquele dia? Aí eu comecei a falar do que aconteceu os dias antes do acontecimento. Ele falou, você percebeu que eu falei assim, o que aconteceu naquele dia, mas a resposta já estava dentro de você, não Aham. tinha nada a ver dia, e sim o que você construiu. Eu falei, caraca, é mesmo. Aí começou a desinstalar um montão de coisa na minha Aham. cabeça. Não, eu Porque maratona antes. desbloqueou, né? Exatamente. Desbloqueou tudo. Então, na prática, eu continuo recomendando. Se você está. É igual um suplemento. Você já está bem e faz o acompanhamento, é maravilhoso. Por exemplo, eu fui aqui antes do período da pandemia, eu fui no psicólogo aqui na região, até eu fui no sistema público, até porque algumas pessoas vêm a mim e depois quer dar uma continuidade especificamente da parte do com psicólogo. E aí eu fui ver como é que era e tal. E a maneira quando você vai e você tá legal, porque você, como é que eu posso dizer, de forma que fique claro, é como um suplemento. Ele não é um remédio. Você já tá legal, É, vai lá e dá um pump, né? Você alcança uns é, desbloqueios. Óbvio. a Quem é da, manutenção. quem é da É a psicanálise manutenção. e do coach, obviamente faz uma coisa mais direta, via de regra, do que o psicólogo. Não estou dizendo que cada caso é um É, caso. Algumas pessoas. eu fiz, eu fiz o curso de coaching, coaching Perfeito. estética, né? Mas Aham. cai muita coisa também que tem a ver. Porque, como eu te falei, tudo está ligado ao psicológico, não tem jeito. Claro, por exemplo, ó, dá um exemplo de um caso desse eu posso falar porque isso é tranquilo. É, a pessoa estava buscando emagrecimento. A gente sempre vai usar o rapport de comunicação. E o meu motivo ali com aquela pessoa é saúde, acabar com a retenção de líquido, lá, lá, lá. Só que o que eu falei para a pessoa? Eu falei, olha, a gente vai fazer essa maratona em 21 dias, vai ser assim, 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 assim. Qual vestido que você quer usar que você não entra mais? Ah, esse aqui. Então, ó, bota o vestido no local que quando você acordar, você veja esse vestido. Todo dia você vai ver, vai te dar um ânimo para você fazer o teu exercício. Claro, é um gatilho Estimular, né? mental. A estética, na verdade, está na área mental de novo, do mesmo jeito, né? Exatamente. Então Entendeu? é Bom, interessante isso. é preciso estimular aquilo que te faz bem para você continuar bem, seus hobbies. É legal incluir uma alimentação saudável. Existe até uma dieta para depressão. É legal você se afastar de tudo que te faz mal, de que te traz lembranças ruins, sair de coisas negativas, de pessoas negativas perto dessas pessoas. Vídeo. Tudo isso vai construir uma melhora para você, até você chegar a um ponto de ter um controle, um autocontrole tão grande, que você não vai necessitar nem de medicação para fazer a sua manutenção e você vai aprender a lidar com as emoções, com os sentimentos, vai ter força para buscar esse exercício, meditação e coisas que você ama fazer. O esporte é uma ótima. Nossa, é maravilhoso. Para quem tem religião ou crença em alguma religião, se agarra também. É legal você ter, isso é muito importante para quem tem família, entendeu? Pegar as coisas que são boas para você, começar a se valorizar, começar a se olhar no espelho, começar a olhar com outros olhos, começar a ver você de verdade e começar a ver o melhor para você e em você. E buscar coisas que você já fez de bom para as pessoas, para você na sua vida e o que você quer ainda de deixar de representação do seu legado. E você na cama, você no chão, você no poço, você não vai deixar um bom legado para os seus. Mas quando você sacode, levanta a poeira, literalmente, e dá a volta por cima, você deixa. Você deixa um legado de guerreira, de heroísmo, de pessoa que é forte. E não é fraqueza chorar, não é fraqueza sentir dor, porque você é ser humano. Não é fraqueza você sentir culpa. Você sente culpa porque você acha que você poderia ter feito mais, só que não fez. Por isso que eu sempre falo, sempre.
Diga eu amo, eu te amo para quem está vivo, para as pessoas que você ama. Nunca deixe de dizer, nunca deixe de tentar ser feliz, porque a vida é muito fácil perder. Ela passa muito rápido e enquanto a gente está aqui, a gente tem que fazer. E enquanto as pessoas estão, a gente tem que fazer por elas, porque depois que elas passem, infelizmente, a gente não tem mais nada para fazer. E isso é uma coisa que você tem que aprender a não questionar e não aceitar a vontade de Deus em muitas coisas na nossa vida. Entendeu? Porque às vezes a gente questiona, a gente não Pergunta sabe aí, o porquê. o que não comer, o que não comer nesse sentido? O que não comer, olha, o doce em si, ele é o estímulo da serotonina. Não existe muito o que não comer, na verdade. Existe o que comer, Pronto, na vamos verdade. nessa. Tudo que é... Por exemplo, existe um remédio que eu tomo até hoje. Eu tomo até hoje, que é uma coisa que me faz muito bem. Até eu brinco que eu falo que leva a gente mais para perto de Deus. É um remédio maravilhoso, que chama triptofano. Que ele acalma, ele estimula a serotonina, porque na realidade quando você tem depressão, síndrome do pânico, ansiedade, mexe muito na serotonina. E o chocolate, inclusive, faz isso. Quando você toma essa medicação, é onde você começa a ter um desejo menor por doce, você começa a ter um autocontrole, mas nozes, a parte de castanha, parte de frutas, parte de legumes e verduras, ela é muito boa nessa parte de depressão, porque é diferente, o organismo muda. Quando você está em depressão, ele muda. Ou você não come, ou você come demais, e come por compulsão. Então, quando você come saudável, quando você está comendo pouco, você está se alimentando. E quando você come muito, você está comendo saudável, você não está se entupindo de coisas. E você está abastecendo ali. É uma manutenção. Seu organismo ele fica mais leve, ele fica mais puro. Inclusive, existe a dieta da depressão. Você passar 3 dias comendo só frutas para limpar o seu organismo. Então, existem várias coisas. É o que eu estou te falando, é muito extenso. Eu teria que falar de cada coisa, explicar, fica extenso. A Iraci aqui falou com ela foi igual, com relação às perguntas, a maneira que foi feito o tratamento. Eu amo vocês, estou aprendendo muito. Gratidão aqui da minha parte. Olha, com relação à questão da alimentação, então eu vou só ressaltar para alguns pontos. Hoje, eu vou falar do açúcar cru e do refrigerante. Não existe nada que você não possa. Na verdade, não existe. Exatamente. É isso que eu estou tentando falar. Consumindo muito doce. E aí bota encharca de açúcar nas paradas. Então, assim, a probabilidade de você ter um raciocínio lógico normal diminui. Aí você não pratica uma atividade física. Você não queima, portanto, aquele açúcar ali. Sedentarismo. Mas, aí quer dizer, junto o inútil com o desagradável, aí na prática, então quando eu falo sobre o que não comer, não é que existe uma coisa que não possa. Por exemplo, eu tomo refrigerante. Mas tem coisa que você tem que evitar além de ser, ou comer menos. Além de ser difícil que eu consuma, água. A água é a solução. Porque em teoria, como ele vai te desidratar ao invés de te hidratar, você tem que repor aquilo ali. Se consegue cortar, beleza. E quando o nosso corpo tem muito sódio. Quando você consome também muita coisa salgada, gordurosa, dá uma retenção de líquido maior, ainda mais quando você está em depressão, porque você quer acabar de comer, você quer deitar. Entendeu? Você só quer ficar deitado. Você só come e deita. Você pega um atleta de ponta, de alto nível, o que você vai notar na dieta dele e no comportamento mental dele em via de regra? Ele cortou refrigerante, cortou açúcar cru, come um montão de coisa que é gostosa nas horas certas, tem um sono de qualidade, toma uma suplementação, inclusive ômega 3, para poder aumentar o seu raciocínio. É isso. Na realidade, quando você começa a comer mais certo, automaticamente, não só a questão da saúde, mas qualquer parte emocional também vai ajudar. Entendeu? E você também vai dormir melhor. É igual quando a pessoa sente muita fome e acaba de comer e vai dormir. Isso é um crime, um pecado que você comete para você mesmo. Porque isso, para quem não tem, acaba desenvolvendo, às vezes, um refluxo,
dá um problema, inclusive infartar, para quem tem certas idades, tem o risco de infarto, de AVC, de várias coisas. O certo é você jantar mais cedo, e você fazer um lanche, alguma coisa leve, ou tomar sopa, quem consegue tomar sopa na janta, ou uma janta bem leve, e depois um lanche leve, com um tempo legal para dormir. E vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa fecha a mente e acha que ela não consegue. Eu já jantei. Quando eu chegar em casa, eu vou lanchar. Então, qual é a parada? Mas eu não consigo jantar cedo. É questão de hábito. Se você for ver o que o pessoal come lá sei lá, nos Estados Unidos, o cara come eu quero, eu posso, eu consigo. Ó, eu quero, eu posso, eu consigo. Olha o exercício. Exatamente. Você vê, quando eu falo, voltando aos atletas, só para concluir meu raciocínio, quando você vê um atleta de ponta, quando ele perde um grande campeonato, você não vê ele ficar depressivo. Pelo contrário, ele fala assim, cara, errei em tal coisa, eu preciso melhorar nisso. E foi um aprendizado para mim, eu acredito que não era a hora, eu não estava pronto, e agora eu vou recomeçar e fazer tudo de novo, e vamos de novo. Então, quer dizer, é muito maneiro o efeito de um comportamento, alimentação, suplemento, tudo perfeitinho. Você vê uma coisa que acontece na cabeça da pessoa, dentro das suas possibilidades, que às vezes a pessoa não consegue fazer, ela não consegue ser um atleta de ponta, mas consegue fazer o exercício leve, faça sempre com mais um. Pode falar. Não, então, é o exercício que eu escolhi, porque as pessoas têm muita mania de falar isso aí que você falou. Tem gente que fala, eu não consigo. Na verdade, você consegue o que você quiser. Basta você querer realmente, força, foco e fé. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu e Iraci, medo de teatro, quem está até aí como atriz, Iraci Franco. Nós já fizemos, inclusive, um vídeo brincando sobre isso, que eu quero, eu posso, eu consigo. A gente fez com um termo de brincadeira, de comédia, mas é a realidade da vida. Quando você bota isso na sua cabeça, força, foco e fé. Eu quero, eu posso, eu consigo, e você trabalha isso, você realmente chega a algum lugar. Você começa a trabalhar e exercitar a tua mente para que você consiga atingir aquela meta. Porque quando você não acredita e não tem incentivo também em volta, já te desestimula. Mas você não tem que esperar conseguir nada tendo incentivo de ninguém. Você mesmo tem que aprender a se incentivar, se valorizar e acreditar em você, no seu potencial. E existe esse exercício que eu te falei do espelho, todo dia. É o mesmo método que você usou com a sua cliente sobre o vestido. Olha esse vestido, bota lá, você pode ver. Todo dia você vai vir, de repente, falar. Seria um outro exercício. Eu vou entrar em você. É igual com aqui que é parar de fumar. Eu sou mais forte que você. É um exercício. Quando você vai trabalhando, você vai estimulando. Nós somos igual um carro. Precisamos estar sempre abastecendo. É igual um telefone, sempre carregando. Então, você tem sempre que carregar o seu cérebro. Entendeu? Sempre que abastecer o teu cérebro de coisas boas, de coisas saudáveis, para poder te direcionar. Quer falar? Agora, então, entramos, então, num ponto interessante. Cuidado com o noticiário. Informação a gente tem o tempo todo. Por exemplo, eu não vejo TV e eu sei todas as desgraças que estão acontecendo. Que não precisa de TV para você saber que alguém vai te contar. Fica tranquilo. Foca o tempo que você tem para você ver alguma coisa no telefone, por exemplo. Cara, não digo muito, mas todo dia você pega um vídeo de 10 minutinhos ali. Eu já dou treinamento todo dia, algum áudio, algum comportamento. Mas você pega um vídeo, cara, tem muita gente boa. Tem muito audiobook, inclusive, disponível aí. Pai Rico, Pai Pobre, Segredo da Mente Milionária, Pense em Riqueza. Pessoas como, esqueci o nome dele agora, Pablo Marçal, que vão trazer um conteúdo maneiro. E é curtinha, 10 minutinhos que você escuta. Hoje, para mim, só 10 minutos seria muito pouco. Porque você acostuma, igual a academia, né? Mas é só 10 minutinhos, não dá. Deixa eu pegar um negócio maior, um tempo a mais e tal. E digo um pouco mais. Quando a gente ensina, a gente aprende mais ainda. Então, até tá lá na capa do grupo. Então, se você já tem conteúdo para ensinar, grava. Quem precisar ouvir... Mas uma coisa que eu vou pegar carona no que você está falando para explicar uma coisa que é muito importante sobre isso. É muito ruim quando você tem uma dificuldade de dormir, quando você tem uma tensão por alguma coisa,
e você fica com coisas fúteis no celular de noite, e você vai se entretendo com aquilo, você acaba passando a noite inteira naquilo ali e você perde uma noite de sono com coisas fúteis. Bota um bagulho de meditação guiada, bota uma musiquinha, vê um vídeo que seja construtivo, bota uma musiquinha para te ajudar a pegar no sono, toma um chazinho, um suquinho de maracujá, porque isso vai te ajudar, entendeu? A ter o autocontrole sobre você e tudo. Porque a gente acaba se deixando levar por coisas que são fúteis de verdade e que não vão trazer nada, não vão acrescentar nada. Muito pelo contrário, vão te prejudicar muito. Você vai ficar cansado, uma noite mal dormida, o seu humor vai ser terrível, né? Enfim, vai atingir o seu corpo frontal e vai ser terrível. Além da questão da vista também, né? Porque a pessoa está vendo o negócio de noite. Vai forçar a vista também. Existe chamada luz azul, né? Que ela é muito agravante para a vista, o celular e várias outras coisas. Enfim. Inclusive, uma das coisas que mexe, como você falou, afeta o córtex cerebral. E aí, se você botar agora no YouTube, você vai ver falando sobre essa luz azul, falando sobre as questões de ansiedade, insônia, depressão, tudo envolvendo uma coisa boba, que é ficar vendo telefone de noite e aí pior, que aí, enfim, estoura a vista toda e tal. Mas excelente vídeo. Não vai nada, só vai se prejudicar. Exatamente. E bom, entendeu? Como a senhora falou, provavelmente a gente teria que falar talvez umas 40 vezes para poder conseguir conversar de tudo que seria, né? A gente falou de alimentação. É um assunto muito amplo, porque tem a parte da dieta depressiva, tem para explicar o que cada alimento faria em termos da depressão, tem os exercícios, tem muita coisa, na verdade, entendeu? Mas a princípio é isso aí, é você se valorizar, procurar o que você gosta de fazer, procurar estar perto de pessoas que você sabe que quer o seu bem, que você ame, que te ame, entendeu? Buscar coisas, vai estudar, vai ler um livro, vai ver alguma coisa construtiva, foca naquilo que você quer, não espera ninguém te incentivar, te estimular, você tem que buscar isso, pensa nos seus, no que você vai deixar para os seus, entendeu? Altruísmo. Isso aí. Bom, agradeço a quem acompanhou até agora aqui na live. Na quinta-feira que vem, não sei se no mesmo tema, mas estaremos aqui de qualquer forma às 19 horas quinta-feira. Até lá eu vou anunciando no grupo. Saindo daqui, vá lá no grupo, dá um feedback e tal. Ó, pessoal, um abração. Pergunta alguma coisa se quiser, que eu entro lá, dou explicação, enfim, tá bom? Exatamente. Valeu.